18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora no programa 18 horas até as 7 da noite. Eu, Cid Soares e Ari Guedes aqui nos estúdios da Rádio Mix. Carlão hoje está descansando, está fazendo um relax, né? Vai descansar um pouquinho durante esses dias. Muito obrigada pela sua companhia. Você que nos assiste aqui ao vivo através do aplicativo Mano. Valeuzaço. Boa noite, Cid Soares em home office. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, bom te ver pela televisão. Ai, bom te ver também. Saudades de ti, tudo certinho, Karine? Tudo lindo, tudo certinho. Bacana. Estamos seguindo hoje, nesta terça-feira, dia 6 de outubro já, de 2020. Pois é, e nesta terça-feira a gente começa aí com uma notícia triste pra galera, né? Ó, o lendário guitarrista muito Ed Van Halen morreu hoje aos 65 anos, depois de uma longa luta contra um câncer na garganta. Ele estava internado no Hospital St. John, na cidade de Santa Mônica, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhado da mulher, Jenny, do filho Wolfgang e do irmão dele, o Alex. Pois é, o filho Wolfgang lamentou a perda do pai nas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, não acredito que tenha de escrever isso, mas meu pai, Edvard Ludwig Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer esta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido, fecha aspas. Ed Van Halen, né? Ele foi um dos grandes guitarristas de rock da história e fundou em 1972, junto com o irmão, o Alex, a banda batizada, né, 2 anos depois, como Van Halen. Pois é, Karine, só um detalhe, o ano de 1984 acho que foi um dos melhores anos para essa banda, o ano que eles lançaram Jump e ainda ganharam aí o Grammy da música. O Van Halen foi uma das bandas mais influentes do hard rock e também do heavy metal. O estilo da banda marcou a cultura dos anos 1980. Sem dúvida alguma, um marco, né? É um marco e foi uma grande lenda da música mundial, não é? Agora, 6 horas e 3 minutos. Começamos agora o programa 18 horas desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Ministério Público Eleitoral do Amazonas já tem mais de 300 pedidos de impugnação de candidaturas na capital e no interior. Exatamente, Cid. Até esta segunda-feira foram registrados 312 pedidos de impugnação de candidaturas nas eleições municipais previstas para novembro deste ano. Os dados reunidos pelo Centro de Apoio Operacional, as promotorias eleitorais, mostram que na capital foram ajuizados 95 pedidos de impugnação de registro de candidatura. No interior, foram 217 pedidos. Entre as razões, as mais comuns está a seguinte, viu? A ausência às urnas. Os candidatos deixaram de votar nas últimas eleições e ficaram, portanto, em débito com a Justiça Eleitoral. Dos 11 candidatos a prefeito de Manaus, até agora a Justiça Eleitoral deferiu, ou seja, aprovou o registro das candidaturas de Amazonino Mendes, da coligação Juntos Podemos Mais, e do Alberto Neto, da coligação Aliança por Manaus. Os outros 9 candidatos ainda aguardam análise do Tribunal Regional Eleitoral, mas devem sair nas próximas horas. O único candidato que teve o registro questionado pelo Ministério Público Eleitoral foi Chico Preto, do Democracia Cristã, que estaria inelegível por 8 anos. O Ministério Público Eleitoral sustenta que o candidato se encontra inelegível porque foi condenado por conduta vedada em decisão colegiada publicada no dia 11 de julho de 2017. Na época, Chico Preto, que era do PMN, disputou a eleição suplementar para vice-governador do Amazonas, na chapa de Marcelo Serafim, do PSB. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas só não aplicou a cassação de diploma porque ele não foi eleito candidato, né? O candidato não foi eleito. Vamos aguardar, então, o desfecho da análise dos registros. Isso. Em um ano, as eleições municipais, as promessas dos candidatos a prefeito, sempre fazem parecer que, se eleitos, tudo será resolvido. Mas, na verdade, olha, nem tudo está ao alcance, né, do chefe do Poder Executivo do município. Pois é, Cid, por isso, vamos conhecer agora o que pode e o que não pode fazer quem senta na cadeira de prefeito de uma cidade, com a repórter Cíntia Blink.
Em Manaus, 11 candidatos estão gritando aos quatro ventos o que vão fazer caso sejam eleitos. Mas será que eles podem fazer tudo o que prometem? Quem ajuda a gente a saber o que é blefe e o que pode ser real é a advogada Silvana Gurgel. Ela lembra que as atribuições do prefeito estão escritas na Constituição Federal de 1988. E para começo de conversa, é o prefeito que indica como será utilizado o dinheiro do município, que vem em grande parte dos tributos pagos pela população e repasses do governo e da União. Ainda nessa questão do dinheiro, a nossa ouvinte, Maria Luísa, que é proprietária de uma loja online, quer saber. O prefeito, ele pode criar novos impostos? A especialista esclarece que sim, mas não é uma atribuição exatamente do prefeito, mas um direito do município. O que compete ao município? Criar IPTU, ISS, o ITBI, contribuição para custeio do regime previdenciário de seus servidores públicos, contribuição para o serviço de iluminação pública, taxas e contribuições de melhorias. A advogada ressalta que, além de tributos, o município também pode criar leis. Os projetos de lei do Poder Executivo vão ser discutidos pelos vereadores da Câmara Municipal e aprovado por eles. Cabe ao prefeito, por outro lado, sancionar ou vetar as propostas de lei vindas da Casa Legislativa Municipal. O músico Vitor Sena, também ouvinte do 18 Horas, quer saber sobre as despesas dele no mecânico. A cidade tá cheia de buraco e, meu carro tá todo quebrado já, com suspensão quebrada. Eu queria saber de quem que é esse problema que tem que resolver, com o prefeito, com quem é, com o governador, com a prefeitura. A especialista Silvana Gurgel tira mais essa dúvida. A pavimentação das vias públicas é de responsabilidade dos municípios. Cabe às prefeituras colocar o asfaltamento, instalar drenagem de água da chuva, sinalizar as ruas. E Gurgel diz que a parceria entre município e outros poderes, como o governo e a União, vai acontecer para pôr em prática ações na saúde, educação e segurança, o que adianta a resposta para uma outra ouvinte, a secretária virtual, Laís Cristina. É do prefeito que devemos cobrar melhorias na segurança e na saúde? Segurança pública, propriamente dita, não é de competência dos municípios, porque isso é atribuição dos estados. O município deve cuidar da segurança patrimonial, ou seja, da proteção dos bens, dos serviços e instalações. Quanto à saúde, o Sistema Único de Saúde atribui responsabilidades a todos os níveis de governo. No caso dos municípios, existe a responsabilidade de cuidar dos atendimentos básicos, que eles precisam aplicar recursos próprios, que devem somar pelo menos 15% de sua receita. Ainda na atribuição do prefeito está prestar o serviço de transporte público da cidade, de proteger o patrimônio histórico e cultural do município e de preservar e construir praças e parques, além de mais ações, como explicou a advogada Silvana Gurgel. Cíntia Blink, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E olha só, continua caindo nas contas dos candidatos a prefeito de Manaus muita grana. Alfredo Nascimento, da coligação Trabalho Bom Merece Continuar, recebeu 6 milhões de reais de recursos do fundo partidário. O partido de Alfredo, PL, foi quem fez o depósito milionário. Só esse depósito representa mais da metade do limite de gastos que o candidato a prefeito de Manaus pode fazer na eleição deste ano. Bom, Alfredo Nascimento tomou o lugar de José Ricardo e passou a ser o candidato que mais recebeu recursos para a campanha. José Ricardo, da coligação Manaus pela Vida, pelos Pobres, já tem em conta R$652 mil, sendo que R$61 mil veio da direção nacional do PT, que é o partido de José Ricardo. E o Ricardo Nicolau, da coligação Pra Voltar a Acreditar, é o terceiro que mais recebeu recursos. Nicolau já recebeu R$500 mil do irmão, empresário e diretor da Samel, Luiz Alberto Nicolau. Os demais candidatos não prestaram contas até hoje à tarde para a Justiça Eleitoral. O certo é que teremos uma campanha irregada com recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, ou seja, com recursos do contribuinte. Você está ouvindo 18 Horas.
As eleições municipais estão chegando e um programa do Tribunal Superior Eleitoral quer combater a desinformação na internet, tão comum nesse período. Cid, comum e perigosa, né? E uma das principais ações é um acordo com entidades públicas e privadas para impedir a disseminação de notícias falsas, as fake news, e ajudar os eleitores a identificá-las. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes para ajudar você a identificar uma fake news. Nas redes sociais, as notícias se espalham rapidamente e muitas vezes é difícil saber se ela é verdadeira ou não. Com as eleições municipais já batendo na porta, isso preocupa ainda mais. A desinformação pode levar a uma enxurrada de fake news, como aconteceram nas eleições de 2018. Segundo o cientista político Edgar Matsuki, ainda precisamos avançar e muito neste assunto. A gente teve uma experiência muito interessante na reta final das eleições, na qual a gente tinha um contato mais direto com o próprio TSE para desmentir algumas informações, principalmente relacionadas ao pleito em si, as urnas eletrônicas e outras coisas. Mas a gente tem que avançar em relação a isso. E esse avanço não depende só da Justiça Eleitoral, não. É também responsabilidade de quem produz e quem distribui o conteúdo inadequado na internet. Mais de 50 instituições se uniram ao Tribunal Superior Eleitoral para combater as eleições falsas nas eleições deste ano. São desde órgãos públicos como o Senado até plataformas como o Google e o WhatsApp. Quem participa do acordo se compromete em não utilizar robôs para disparar notícias em massa. A iniciativa também quer levar conhecimento sobre o processo eleitoral, por exemplo, como funciona a urna eletrônica e, claro, ajudar as pessoas a descobrirem sozinhas o que é real e o que é fake. O especialista em mídias digitais, Eduardo Negar, dá algumas dicas. A mesma internet, as mesmas ferramentas que são dadas para o usuário também são capazes de aprimorar esse tipo de informação. O usuário consegue facilmente pesquisar através de meios confiáveis, verificar as informações e com isso ter um entendimento mais consistente da realidade. Uma pesquisa realizada pelo Ibope divulgada hoje indica que pelo menos 90% dos brasileiros são a favor sim da existência de uma lei que obrigue as plataformas de redes sociais a combater as fake news. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, e agora a gente fala sobre economia. As companhias aéreas vão ter que informar o número de consumidores afetados por cancelamentos de voos e dados de atendimento durante o período da pandemia de Covid-19. O aumento de queixas levou o governo a notificar as empresas a prestarem esclarecimentos com relação aos serviços. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. As companhias aéreas terão 10 dias para dar esclarecimentos sobre o crescimento das reclamações durante a pandemia. No início desta semana, as companhias Gol, Latam, Azul e Passaredo Linhas Aéreas foram notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, a informar o número de consumidores afetados por cancelamentos de voos e dados de atendimento. Segundo a Secretaria, de janeiro a setembro deste ano, houve um aumento de cerca de 55% nas reclamações em relação ao mesmo período do ano passado. As reclamações são registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que reúne as queixas feitas nos PROCONs de todo o país. No Amazonas, segundo o órgão estadual de proteção do consumidor, já são 162 reclamações entre janeiro e setembro de 2020. Em 2019, foram 123 registros de queixa durante todo o ano. Durante a pandemia, as principais queixas têm sido cancelamento de voos, dificuldade no reembolso e cobrança indevida ou abusiva para alterar ou cancelar o contrato. Jalil Frache, diretor do Procon Amazonas, lembra que o mercado das empresas aéreas foi um dos primeiros a sentir o impacto da crise causada pelo coronavírus, mas que o governo federal editou medidas para equilibrar o mercado e salvar as companhias, guardando assim o direito
direito dos consumidores. O governo federal, buscando equilibrar esse mercado e salvar as companhias aéreas, ele editou a medida provisória número 925 de 2020, que no dia 5 de agosto veio a se transformar na Lei 14.034 de 2020. Essa lei disciplina as regras a serem aplicadas para cancelamentos e remarcações de voos. São diversas regras a serem observadas nesse mercado, por isso procuramos sempre informar a população sobre as leis para que, no caso de violação, elas possam assim, no ato, exigi-las. É importante que os consumidores estejam atentos, entrem em contato com os órgãos de defesa do consumidor em caso de violação e exijam seus direitos. As empresas aéreas notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor terão que informar o número de voos cancelados, quantos vouchers foram emitidos e reembolsos mês a mês. As aéreas também terão de dizer quantos consumidores foram afetados e quais os mecanismos de atendimento oferecidos a essa clientela. Se não responderem ou houver indícios de violação do direito do consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor vai abrir um processo administrativo para cada empresa, podendo gerar multa de mais de 10 milhões de reais. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, né, todo cuidado é pouco. Mas agora são 6 horas e 16 minutos aqui em Manaus. Vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas. Cid Soares. Vamos lá. Você sabia, falar nisso, vou começar com uma pergunta. Você sabia aí que Billie Eilish sempre foi fã do Justin Bieber? Pois é, olha, no começo da adolescência, Billie Eilish tinha no quarto vários posters do cantor. E para você ter uma noção da paixão dela por Justin, a cantora quase chegou a fazer terapia aos 12 anos por conta dessa obsessão, essa loucura, nessa paixão maluca que ela tem por Justin Bieber. Essa eu não sabia mesmo não, mas o mundo dá voltas em si. Aos 17 anos, em julho do ano passado, Billie Eilish teve a participação especial dele, né, Justin Bieber, no single Bad Guy, que é a que a gente vai abrir hoje a playlist aqui do 18 horas desta terça-feira. Vamos de Bad Guy. Bem, abrimos muito bem, né, a playlist 18 horas de hoje. Billie Eilish e a participação do seu super big love, Justin Bieber com Bad Guy. Mix. Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite. Será que chove, dona Karine Leão? Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Climatempo, deve chover sim, uma chuvinha rápida a qualquer hora, viu? A mínima prevista pode chegar a 21 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar também a 90%. Agora 6 horas e 21 minutos e você está na 100,7 no programa 18 horas. Mix. Olha, de janeiro a agosto deste ano, 6.972 vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas nos 3 maiores prontos-socorros aqui de Manaus. Os acidentes representam boa parte das internações hospitalares e são a maioria dos atendimentos de urgência e emergência nas unidades. Bom, e nesses 8 meses, pelo menos 135 pessoas morreram no trânsito aqui da capital amazonense. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. O número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em unidades de saúde em Manaus caiu em 32,7% nos primeiros 8 meses deste ano, no comparado com o mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, o número de mortes no trânsito aumentou. Foram 135 vidas perdidas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os 3 maiores prontos-socorros da cidade, o João Lúcio, 28 de agosto e Platão Araújo, atenderam 6.962 vítimas de acidentes de trânsito entre os meses de janeiro e agosto deste ano, quando no mesmo período do ano passado esse número chegou a 10.349. Mesmo com a redução, o número de mortes no trânsito em Manaus aumentou mesmo em meio à pandemia. O secretário executivo adjunto de urgência e emergência, Moab Amorim, atribui esse aumento à falta de educação no trânsito dos manauaras. A gente não tem um suporte de educação e controle do trânsito que os municípios precisam executar. Nós não temos limitadores,
de velocidade, nós não temos fiscalização eletrônica, nós temos blitz, mas em pouca demanda, o uso de capacete é muito pequeno, principalmente nos municípios do interior, mas a gente nota em Manaus mesmo as pessoas andando por aí sem capacete, normalmente. O último relatório da Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil na 5ª posição do ranking de países com mais mortes no trânsito, ficando atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia e seguido pelo Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas 10 nações são responsáveis por pelo menos 62% das mortes por acidentes no trânsito no mundo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Entrevista do dia. Agora 6h23 aqui na Mix Manaus, no programa 18 horas. E o nosso entrevistado de hoje é o titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil do Amazonas, o delegado Guilherme Torres. A nova delegacia, criada por lei estadual, após recomendação do governo federal, tem o objetivo de prevenir, reprimir e promover o combate à corrupção no estado do Amazonas, assim como apurar todo e qualquer ato de corrupção cometido por agentes públicos, agentes políticos e particulares contra o patrimônio ou o erário público. E para quem ainda não sabe, a nova especializada foi inaugurada nesta segunda-feira ou ontem. Vamos conversar então com o delegado titular da nova delegacia, da nova especializada, delegado Guilherme Torres. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid, a todos do Rádio Mix. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pela sua participação, por você ter aberto um espaço na agenda para conversar com a gente hoje aqui. Então, já começaram a receber denúncias contra a corrupção? Karime, a delegacia foi inaugurada ontem, mas desde o momento em que nós fomos nomeados para a delegacia, nós já começamos a receber denúncias e já estamos com algumas investigações, inclusive bem avançadas. Bom saber, né? Bom saber. Cid? A delegacia vai investigar denúncias tanto no âmbito do governo do Amazonas quanto na prefeitura de Manaus e nas demais prefeituras do interior. É isso mesmo? Cid, só para esclarecer, na verdade, não se investiga governo A, B ou C, a gente investiga fatos e situações, pessoas, né? Então, todas as denúncias que chegarem, independente de onde for, a gente vai iniciar a investigação, vai instaurar o inquérito policial. Então, o inquérito policial, de maneira técnica, nós não investigamos governos A, B ou C. Nós investigamos fatos e pessoas. Ok, delegado. E qual a estrutura que o senhor tem, né, para desempenhar esse trabalho? Estrutura de pessoal? É importante esclarecer que esse é um projeto que veio do governo federal. Todas as delegacias de todos os estados. A última foi o da Bahia, que foi agora implementada, na verdade criada a lei. Foi aprovada aí a lei, foi criada a delegacia e existem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de implementação da delegacia como de fato foi implementada. Na segunda etapa, segundo a orientação nacional, é que se tenham 30 policiais, inclusive com laboratório de lavagem de dinheiro. E na terceira fase vai ser a fase em que vai estar em implementação, em pleno vapor a delegacia. Nós entendemos que isso é um marco na história da Polícia Civil do Amazonas, um marco no estado do Amazonas, porque é um momento em que a população não aceita mais a corrupção e isso é uma linguagem única de âmbito nacional. Então, a gente espera, nessa primeira fase, nós conseguimos implementar. Inclusive, nós temos um pessoal experiente. A minha chefe de investigação trabalhou muitos anos na Secretaria de Inteligência. Eu tenho policiais que trabalharam em delegacias especializadas, então eu estou muito confiante. Certo. Agora, o senhor disse que vão investigar pessoas e fatos. Exato. Mas o senhor se sente com liberdade para investigar denúncias contra o governo do estado, caso surjam? Sim, o ideal, a meu ver, seria o que foi aí até ventilado, uma autonomia ao delegado para investigar, mas eu tenho que entender que o povo não
não quis assim. Quando eu falo povo, eu estou falando da Assembleia, né? Então, eu confio na delegada geral, que foi quem me indicou, em que ela vai me dar toda a liberdade. Mas, assim, eu até entendo que essa autonomia deveria vir primeiro à delegada geral. O cargo de delegado geral, a meu ver, deveria ter uma autonomia, né? Assim como é no Ministério Público. Então, a gente também deveria até dar essa liberdade. Certo, delegado. E para esse perfil de delegacia de trabalho, o trabalho de inteligência é fundamental. Como é que o senhor analisa trabalhar, como é que o senhor pretende trabalhar nessa nova especializada, nesse quesito? Karime, realmente você falou, precisa mesmo ter isso. Desde o início, eu já tive reunião com o presidente do Tribunal de Contas, antes mesmo da inauguração, que sinalizou positivamente para um termo de cooperação técnica. Já estive em contato em reunião presencial com a Controladoria Geral da União, também para formalizar um termo de cooperação. Já estive em reunião com o Ministério Público e todos estão muito abertos a fazer essa parceria. Eu já chefei alguns departamentos, como o DRCO, Repressão ao Crime Organizado, no qual fiquei 2 anos e meio. Fui secretário de operações, titular de algumas especializadas, então eu estou muito confiante com o trabalho que a gente vai desenvolver. Perfeito. Doutor, os aparelhos israelenses, russos, que têm acesso às conversas de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo, fazem parte dos equipamentos da nova especializada? A delegacia, a gente sabe que tem um processo burocrático de licitação, né? Nós escolhemos alguns equipamentos no orçamento de uma emenda parlamentar federal no valor de R$300 mil. Esses equipamentos estão no DEPLAN, que é o Departamento da Polícia Civil, onde vai ser startado aí a licitação. É uma delegacia que está sendo começada do zero, uma delegacia nova, onde nós tivemos que abrir desde o cartório, instalar computadores, os programas, enfim, é um marco, né, na Polícia Civil, mas a gente precisa ter um pouco de paciência com relação à implementação desses equipamentos que requer, pela própria lei, um tempo maior. Agora, às 6h30, você está acompanhando o programa 18 horas. Estamos conversando com o titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil do Amazonas, o delegado Guilherme Torres. Delegado, como é que o senhor encara esse novo desafio? O que de bom, né, o senhor pegou durante o seu tempo de profissão que possa lhe ajudar nesse novo desafio? Olha, Karime, eu posso dizer que a corrupção, ela mata, ela rouba o futuro de gerações. A corrupção, ela é cultural. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro ministro da Justiça, historicamente, se a gente for verificar, primeiro ministro da Justiça, o português Pero Borges, ele foi um corrupto expulso de Portugal, onde recebeu aqui pelo rei o cargo de ministro de Justiça em Salvador. Curiosamente, Salvador foi o último estado a implementar a Delegacia de Combate à Corrupção. Então, o que eu penso sobre isso? Quando eu recebi o convite, eu recebi muitas ligações de pessoas me falando dos gigantes que nós iríamos enfrentar, das muralhas, mas eu lembrei do povo hebreu que foi liberto do cativeiro e Moisés, o grande libertador, mandou que 12 espias fossem espiar a terra prometida. Desses 12, 10 voltam com um relatório terrível. Dizem que realmente a terra é boa, mas que encontrariam gigantes e muralhas intransponíveis. E Josué e Caleb, 2 desses 12 espias, dizem assim: olha, realmente nós temos gigantes, mas se Deus estiver conosco, nós iremos enfrentar. Então, eu estou realmente com a minha força humana, a força do meu braço. Eu sei que nada disso vai ser possível, mas eu sei que Deus está nesse projeto, porque é um momento novo no Brasil, é um momento novo em que a nação se levanta contra a corrupção. E eu tenho orgulho, me sinto orgulhoso de participar desse novo momento. Muito bom. E para encerrar, doutor Guilherme, como é que o cidadão pode contribuir nesse seu trabalho de combate à corrupção? Tem algum canal aí como Linha Direta, por exemplo?
Nós temos o 181 da Secretaria de Segurança, mas nós temos o nosso número aqui que eu vou já passar para vocês aí pelo WhatsApp, que foi implementado agora. Nós temos também o e-mail. A maioria dessas denúncias de corrupção, elas são documentais. A gente tem uma experiência diferente aqui, porque normalmente a Polícia Civil ela trabalha combatendo o tráfico de drogas. A gente vai em locais de difícil acesso, onde nós não temos o nome das pessoas, temos um apelido e muitas vezes um beco escondido, mas aqui não, a gente tem uma vantagem, é documental. A corrupção ela deixa rastro, ela deixa um lastro probatório, ela deixa em nomes certos, com pessoas com endereço certo. Então, acredito que com um pouco de paciência a gente vai conseguir implementar aí um trabalho. Eu vou passar para vocês o número. Eu só não tenho acesso aqui, mas eu já passo para vocês aí. Vai dar tempo de passar pelo WhatsApp para vocês, se puderem. Com certeza. Anunciar. Com certeza, delegado. Assim que eu passar o número do WhatsApp, a gente divulga para os nossos ouvintes, para que eles possam participar também e tirar dúvidas, fazer perguntas e tudo mais. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje, conversando aqui no programa 18 horas. Conversamos com o titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil do Amazonas, o delegado Guilherme Torres. Obrigado, Karine. Muito obrigado, Cid, a todos que escutam aí na rádio. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada. Obrigado ao senhor pela participação. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Uma ótima noite. Agora 6 horas e 34 minutos e você segue sintonizado na melhor, na 100,7 aqui no programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação para você. Cid Soares, vamos de música? Vamos de música, claro, né? E a segunda da playlist de 18 horas de hoje, nós vamos conferir o som, né? O novo som da Julia Michaels. Que na última sexta-feira aí, Karine, ela lançou no canal oficial dela no YouTube o single Lie Like This. Cid, e a música já está bombando em apenas 6 dias no YouTube. A faixa já conta com quase 200 mil visualizações na plataforma. É muita coisa. Então, simbora para a segunda da playlist desta terça-feira. Bora de Lie Like This. Você está ouvindo 18 horas. Bem, essa foi a segunda do playlist 18 horas. Julia Michaels com Lie Like This. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 7 de outubro. Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão de amanhã é sol com algumas nuvens. Chove rápido, viu? Durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 82%. Agora, 6 horas e 39 minutos, você está com o programa 18 horas. Mix. E olha só, as operações militares contra o desmatamento na Amazônia vão até 2022. A garantia é do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Mas os alertas de desmatamento subiram 68% em agosto e o vice-presidente disse que o governo pretende combater o crime ambiental com a regularização fundiária. Os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Agosto de 2020 foi o pior dos últimos 10 anos, de acordo com o monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Os alertas de desmatamento subiram 68% nesse mês e foram detectados 1.499 quilômetros quadrados de área com sinais de desmatamento. Os números são próximos dos registrados pelo INPE, que é o órgão oficial do governo. De acordo com o Amazon, o Pará lidera pela 5ª vez seguida o ranking dos estados com mais desmatamento na região, com 37%. O Amazonas é o segundo colocado, com 19%. Somente o município de Lábrea perdeu uma área de 72 quilômetros quadrados em agosto. O comandante da Operação Verde Brasil 2, general Giovanni Moreto, diz que o Exército intensificou as fiscalizações na área. Em relação aos desmatamentos, nós já fiscalizamos mais de 400 pontos, de uma forma conjunta, junto com outros órgãos federais, estaduais e municipais.
E essas fiscalizações todas que foram realizadas, elas resultaram em uma grande quantidade de autuações. E um dos resultados tangíveis que nós temos é que o desmatamento no Pará neste ano já é menor do que o registrado no ano passado. O vice-presidente da República, Milton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse em seu programa de rádio Por Dentro da Amazônia que os militares vão permanecer com ações de combate aos crimes ambientais na região até o fim de 2022. O vice-presidente afirmou ainda que o governo também quer combater a devastação da floresta com regularização fundiária e conscientização de produtores rurais. Mais uma vez eu peço a cooperação dos nossos produtores rurais na Amazônia. Vamos deixar de tratar o campo com fogo. Peço aos nossos habitantes da Amazônia, não desmatem. Não é necessário derrubar mais uma árvore para que a nossa produtividade aumente. Brevemente estaremos trazendo excelentes notícias sobre a regularização fundiária. O título tão almejado da posse da terra será entregue para todos aqueles que necessitam. E com isso, terão acesso ao financiamento e à assistência técnica rural. Segundo o vice-presidente, o Ministério da Agricultura está concluindo o planejamento para destravar a regularização fundiária. De janeiro a agosto, de acordo com o Amazon, a Amazônia perdeu 5.190 quilômetros quadrados de mata nativa, uma alta de 23% em relação ao mesmo período de 2019. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, o Grupo Guardiões da Floresta, nascido na Amazônia brasileira, lançou uma campanha internacional contra a exploração comercial de seu território, impulsionada pelo governo de Jair Bolsonaro, abordando o tema como uma emergência. Exatamente, Cid. O grupo diz que o governo brasileiro quer acabar com a floresta para plantar soja. Segundo um dos membros do grupo, Tainaki Guajajara, o que o presidente Bolsonaro fala é muito ruim para os povos indígenas. A exploração mineral nas terras indígenas, como quer o governo, vai provocar um genocídio, uma destruição total, segundo Guajajara, que está na Europa para reforçar as denúncias do grupo. Pois é, na quarta-feira da semana passada, o Conselho Indigenista Missionário divulgou o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, que mostrou um retrato da grave realidade vivenciada por estes povos. Os dados revelam um aumento intenso das violências contra os indígenas no ano de 2019. O relatório do Conselho destaca ainda casos do Amazonas, um dos estados que mais apresentaram aumento no número de violência e violação dos povos indígenas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Conselho Indigenista Missionário, por meio dos dados de violências contra os povos indígenas no ano de 2019, primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, vê com muita preocupação e apreensão o processo de desmonte das políticas públicas relativas aos povos indígenas nas diferentes áreas. De modo mais direto e impactante, a política pública referente à demarcação, proteção e fiscalização das terras indígenas, que, segundo Roberto Lippigotti, organizador do relatório e coordenador do CIMI Regional Sul, foi desconstruída pelo governo federal. Não há mais, da parte do órgão indigenista, ações no sentido de realizar demarcações de terras e concomitante também não fiscaliza e não protege, o que favorece, portanto, a partir dessa perspectiva do desmonte, este avanço avassalador dos territórios. Os índices de desmatamento, queimadas e loteamentos de terras indígenas relativos a 2019 são impactantes. Há um processo efetivo de destruição dos territórios e ele se dá justamente por estas medidas administrativas no âmbito da política pública de demarcação de terra. Outro aspecto citado pelo organizador do relatório é a desconstituição das políticas assistenciais, que, segundo Roberto Lippigotti, havia um planejamento no sentido de assegurar políticas assistenciais diferenciadas que respeitassem o modo de ser e as culturas dos povos e comunidades indígenas, mas que passou a ser desmantelado no atual governo. Acabou acarretando um vazio assistencial e isto gerou, no âmbito da saúde, por exemplo, altos índices de mortalidade na infância.
porque não há médicos de forma permanente atuando nos distritos sanitários especiais indígenas e as políticas e ações de prevenção foram dramaticamente diminuídas e fragilizadas. Com base na Lei de Acesso à Informação, o CIMI obteve da CESAI e a Secretaria Especial de Saúde Indígena dados parciais de suicídio e mortalidade na infância indígena. Foram registrados 133 suicídios em todo o país em 2019, 32 casos a mais que em 2018. O Amazonas e Mato Grosso do Sul foram os estados que registraram as maiores quantidades de ocorrências. Também houve aumento nos registros de mortalidade na infância, que saltaram de 591 em 2018 para 825 em 2019. Chamam a atenção os registros de 248 casos no Amazonas, 133 em Roraima e 100 no Mato Grosso. Roberto Lipigotti falou sobre o que é preciso ser feito para garantir os direitos e a segurança aos indígenas. Assegurar a demarcação conforme estabelece a Constituição Federal no seu artigo 231 e concomitante às demarcações de terras, promover uma efetiva fiscalização e proteção dos territórios e a retirada imediata de todos os invasores que estão dentro das áreas indígenas. A primeira medida. E a segunda medida é retomar no âmbito das políticas públicas a perspectiva de uma assistência diferenciada com a plena participação indígena, assegurando a eles a possibilidade de realizarem o controle fiscal através dos conselhos dos povos indígenas, nos âmbitos da saúde, da educação e de outras políticas que o Estado deve promover. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Defensoria Pública do Estado divulgou hoje um mapeamento que mostra as ações de enfrentamento à violência obstétrica nas maternidades públicas aqui de Manaus. Cid, escuta, segundo o relatório, as condenações contra o poder público por falhas no sistema de saúde e erros médicos em maternidades ultrapassam um montante de R$1 milhão em indenizações. A maioria das ações são contra maternidades estaduais, como explica a repórter Nathalie Moraes. O valor é referente a indenizações por óbitos maternos, fetais ou de recém-nascidos, sequelas em bebês ou na mãe durante o parto. A maioria das ações são contra as maternidades estaduais. Esse mapeamento foi feito pela Defensoria Pública do Estado e, segundo a coordenadora da área civil do órgão, Caroline Pereira, a maioria das ações são por falhas no atendimento médico. No levantamento, nós conseguimos observar que as condutas praticadas durante o parto, que são consideradas violência obstétrica pela própria lei estadual, são condutas que trazem consequências graves para a mulher e para a criança. Metade dos nossos processos envolve óbito materno ou óbito fetal, por conta em razão, na verdade, de um inadequado acompanhamento do trabalho de parto durante o período expulsivo ali que a mulher tá tendo o bebê. Os defensores e defensoras da área civil decidiram fazer o mapeamento inicialmente em 60 processos. Pelo menos 15 ações movidas pela Defensoria Pública do Estado tiveram decisões favoráveis, que somam mais de R$1 milhão. Segundo a defensora, há inúmeras condutas que se enquadram como violência obstétrica. Diversas condutas, como por exemplo, episiotomia, que é o corte que se faz, que gera uma consequência na mulher se ele não for adequado e tratado adequadamente, com sutura, manobras que estão proscritas, que não devem ser praticadas, que podem lesionar, fraturar tanto os membros da mãe como do bebê. Xingamentos, a falta de acompanhantes também é uma ação recorrente nessas demandas. Então, assim, somado a tudo isso, a gente percebe que são condutas graves, que geram sequelas graves, porém são condutas evitáveis. A mulher que foi vítima ou seus familiares podem registrar a denúncia no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica do Amazonas, além da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas e o Conselho Estadual do Direito da Mulher. Os agendamentos para o atendimento na Defensoria Pública do Estado estão sendo feitos pelo telefone 129. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Então vamos anotar esse número 129. Não aceite este tipo de violência. Você que sofreu, você que é mãe, você que vai ser mãe, que vai ter filho agora há pouco, você que é acompanhante, você que é familiar, não aceitem esse tipo de violência que infelizmente é muito comum. Xingamento é o que mais há. Eu já fiz muitas reportagens com mães vítimas desse tipo de violência, com mães que choram até hoje a perda dos filhos. Escuta o que a reportagem mostrou. Metade dos processos aqui envolvem mortes. Gente, metade dos processos envolvem a morte ou das mães ou dos bebês. Isso é inaceitável. Por quê? Por pura violência de quem jurou curar, ajudar e cuidar da saúde dessas pessoas, da saúde das pessoas, dos pacientes. Gente, isso é inaceitável. Não aceitem, gravem este número 129, denunciem. Você precisa de acompanhante, leve o seu acompanhante, leve alguém para que esteja ao seu lado, porque a mulher nesse momento está muito fragilizada. Ela não pensa direito, ela está preocupada com 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem que ter um acompanhante, tem que ter alguém que vá lutar em favor desta mulher que pode estar sofrendo uma violência desse tipo, que é inaceitável. Agora em Manaus, 6h52 e você está no programa 18 horas. 18 horas. E olha só, Karine, em setembro, a Manaus Luz foi acionada 1.194 vezes pela população aqui da capital para solucionar problemas da iluminação pública da cidade. Todas as reclamações foram pelo aplicativo Manaus Mais Luz, que é uma ferramenta para ajudar o cidadão a registrar o pedido de forma rápida e simples. Bom, e de acordo, com as concessionárias Manaus Luz, as ocorrências com iluminação pública registradas via aplicativo envolvem problemas como lâmpada apagada, lâmpada oscilando e lâmpadas acesas 24 horas por dia, Cada solicitação de conserto tem um prazo de 48 horas para ser executado. A primeira versão do aplicativo Manaus Mais Luz foi lançada em novembro de 2018 como um novo canal para o cidadão solicitar serviços de manutenção na iluminação pública aqui da capital. Atualmente, o app tem disponível nas plataformas Android e iOS por meio das lojas de aplicativos Google Play Store e App Store. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas voltou a entrar na lista dos estados com números crescentes de Covid-19 e trabalhadores da educação seguem na luta para reduzir o índice de contaminação nas escolas. Exatamente, a categoria denuncia a ação do governo para se autopromover com a volta às aulas e diz que é cada dia menor a presença de alunos em sala de aula por conta do medo da Covid-19, é claro. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Propaganda do governo do estado, o retorno das aulas presenciais em Manaus está sendo um sucesso. Os alunos não viam a hora de voltar à escola e os pais estão confiantes no protocolo de segurança contra a Covid-19. Mas na prática não é nada disso, segundo o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus. De acordo com a presidente do Asprom Sindical, Elma Sampaio, o sucesso do retorno das aulas presenciais no Amazonas não passa de propaganda do governo. Os pais não aprovaram o retorno das aulas presenciais. Agora o governo gasta milhões para fazer propaganda e publicidade, pedindo para que os alunos retornem para as aulas, dizendo que é seguro estar na escola. Mas os pais têm consciência de que isso é uma mentira e por isso não retornaram com seus filhos para as escolas, e a cada dia cresce o número de pais que vão nas escolas levar carta de punho próprio dizendo que seus filhos não retornarão para um local. Infelizmente hoje é a escola onde se adquire o novo coronavírus. Ainda segundo o Asprom, o número de alunos em sala de aula tem sido menor a cada dia em todos os turnos. Na sexta-feira, há salas que não recebem nenhum aluno sequer, principalmente à noite. O sindicato denuncia que a volta das aulas presenciais no estado é para autopromover o governador Wilson Lima, que na avaliação da categoria tem sido o pior governador de todos os tempos para os trabalhadores da educação. O governador Wilson Lima, ele pretende, com isso, se tornar
uma referência de governo para o resto do país, mas nós estamos conseguindo, com a nossa greve, dizer para o resto do país que o retorno das aulas presenciais aqui em Manaus é uma farsa, que os alunos e professores estão sendo a cada dia infectados pelo novo coronavírus, e a responsabilidade de toda essa situação de caos na saúde que estamos vivenciando aqui em Manaus, a culpa é do governador. O Asprom Sindical deflagrou greve contra o retorno das aulas presenciais nos ensinos médio e fundamental, mas a adesão tem sido fraca, segundo o sindicato, por causa de perseguição por parte da SEDUC. Enquanto isso, o Amazonas voltou ao ranking dos estados com maior número de mortes registradas. O governo justifica que o número de óbitos voltou a ser impactado por causa de mortes de meses anteriores. Na época, essas mortes não foram registradas como Covid. Hoje, já são quase 4.200 mortos pela doença no Amazonas e mais de 140 mil infectados. 315 pessoas estão internadas, 111 em UTI. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 aqui no estado, para os veículos de imprensa. E o Brasil, agora, nesta terça-feira, tem 146.908 mortes por coronavírus confirmadas até a 1h desta terça-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O número de casos confirmados da doença soma 4.946.913 casos confirmados. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o país soma 4.295.302 pacientes recuperados da Covid-19. Agora são 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Justiça Eleitoral Brasileira lançou hoje a campanha Vote com Segurança. Essa campanha é para orientar sobre os cuidados durante as eleições 2020. A iniciativa esclarece sobre as medidas, principalmente sanitárias, que devem ser tomadas para garantir a proteção de todos nos dias de votação. No material que foi distribuído a emissoras de todo o país, o médico Roberto Calil, que gratuitamente cedeu sua imagem, repassa informações sobre os principais cuidados a serem tomados para uma votação segura. Todas as regras foram estipuladas no Plano de Segurança Sanitária, elaborado por médicos dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e Fiocruz. Para realizar a campanha, motivada pela pandemia de Covid-19, o TSE ouviu alguns dos maiores especialistas médicos, infectologistas e biólogos do país. A preocupação da Justiça Eleitoral é evitar aglomerações, evitar a disseminação do novo coronavírus nas mais de 401 mil sessões eleitorais espalhadas pelo país. A principal mensagem da Justiça Eleitoral é a de que o eleitor, assim como os mesários e demais colaboradores, permaneça de máscara desde o momento em que sair de casa. E todos devem evitar o contato físico com outras pessoas e votar de forma mais ágil possível. Também é para permanecer apenas pelo tempo necessário nos locais de votação. A campanha da Justiça Eleitoral é um reforço à decisão dos candidatos que estão tomando os cuidados para evitar a propagação da Covid-19. E isso é bom para todos. 18 horas. Agora 7 horas em ponto, finalizando o programa 18 horas, e uma informação aqui, a concessionária de energia lidera o ranking das reclamações e processos entre janeiro e setembro de 2020 no Procon do Amazonas, não é novidade para ninguém. E um telefone que nós ficamos devendo, que é o telefone da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil do Amazonas. Nós recebemos, o telefone do WhatsApp, o delegado Guilherme Torres passou pra gente.
gente, para que a gente possa comunicar e divulgar para você. É o 3216-7304. 3216-7304 é o telefone da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil do Amazonas. Agora sim, muito obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, queria mandar aqui um abraço para toda a nossa equipe, né? Para o Carlão que está em casa, o Paulo, o Serginho, toda a equipe que está aí, né? E dizer para o pessoal que está no carro agora levando a gente nessa caroninha, com cuidado que você chega de boa, tá certo? Até amanhã, estamos juntos. Exatamente, muito obrigada para você pela sua companhia, muito obrigada, até amanhã, um beijo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.